Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus. Mais uma exposição bíblica aqui no seu canal Frutificai, começando aqui falando da palavra do Senhor. Queridos, mais um encontro com essa parte de falar sobre a Bíblia. Hoje nós temos um tema que com certeza deve ser dúvida, não somente a sua dúvida, mas deve ser uma dúvida de um grupo de pessoas que você conhece. Queridos, nosso tema de hoje é: o que falta para Jesus voltar? Exatamente esse tema, ele é amplamente discutido e com certeza você já deve ter ouvido dizer que se teve terremoto, isso é um sinal. Se tem nação contra nação, se tem guerras, com certeza é outro sinal. E pessoas que estão enganando aí, usando o evangelho, quantas não são as coisas que nós temos como sinais da volta do Senhor? Mas afinal, de todas elas, o que ainda resta para que o Senhor possa voltar? Eu tenho certeza que vai ser surpreendente aquilo que iremos revelar aqui hoje. Porque vai ser interessante, importante para você principalmente, que está aqui vendo através dessa câmera o que iremos dizer. Mas se você gostou da nossa introdução, por gentileza, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos falar do Evangelho e levar a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam. Dito isso, eu gostaria de falar do nosso texto base que se encontra em Mateus, no seu capítulo 24, versos 4 até o 6. Tenho certeza que você conhece fluentemente, mas iremos falar assim mesmo, porque iremos analisar versículos e vamos aqui também falar sobre, dentro dessa análise, o que realmente vai fazer diferença. Vamos ler então o nosso texto base que diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Bom, queridos, para falar de um tema importante, relevante como esse, nós temos que falar das Sagradas Escrituras. E olha que quando nós falamos sobre o que falta e sobre os sinais da volta de Cristo, existem tantas coisas. Fala-se sobre o calendário que está lá em Daniel, fala-se de muita coisa. Do templo lá em Israel. Mas eu gostaria de hoje falar com você de forma minuciosa um detalhe que vai fazer toda a diferença. Por que vai fazer diferença? Porque poucos são aqueles que tocam no cerne daquilo que o Mestre deu como orientação e foi repetido pelos apóstolos. Esse conselho, essa instrução é tão poderosa que é ela o principal. Quando os discípulos perguntam em Mateus 24, mas mestre, quais serão os sinais da sua vinda? E é quando ele começa a discorrer. Mas veja, eu não vou antecipar, porque se eu antecipar, você vai acabar perdendo o foco. Vamos falando aqui, analisando as Escrituras, queridos. Vamos analisar as Escrituras nesse contexto onde os discípulos estão perguntando ao Mestre qual o sinal da sua vinda, como isso ocorrerá. Então veja que em primeiro plano, a primeira coisa que Jesus vai falar, o primeiro conselho, por favor, grave esse conselho do Mestre. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos, pegue essa palavra, muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Queridos, essa primeira palavra de Jesus tem um peso enorme, porque principalmente ela se trata de algo que se intensificou muito nesses tempos. Isso quer dizer que não existia no primeiro século? Não. Já existiam pessoas no primeiro século que faziam dessa forma. Mas hoje, queridos, nós temos igrejas, nós temos pessoas, nós temos grupos que tentam enganar o povo de Deus. E todas elas falam que são de Cristo. E existem, claro, evidentemente, aquela pessoa que não somente fala que é de Cristo, mas se declara ser o próprio Cristo. Isso nós sabemos que já aconteceu variadas vezes. Não foram poucas.
Mas veja o detalhe, queridos, que é importante. Esse conselho de Jesus é tão importante que eu gostaria que você deixasse aí anotado. Deixa ele anotado. Vamos aqui falar sobre a sequência daquilo que o mestre fala em Mateus 24. Ele vai falar que ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Queridos, essa palavra de Jesus é tão relevante e tão atualizada que eu tenho certeza que você nunca ouviu alguém falar sobre isso dessa maneira que eu vou falar agora. Veja que o mestre está falando de uma forma no qual as pessoas tomariam conhecimento sobre guerra e rumor de guerra. Mas lembre-se que no tempo de Cristo, para você saber que uma guerra estava acontecendo, existiam mensageiros, existiam pessoas específicas que faziam esse trabalho, mas não era uma coisa instantânea, não era uma coisa rápida. Ele tinha que viajar de um local para outro para que ele pudesse informar aquela localidade que algo estava acontecendo. Queridos, para saber de guerra ou rumores de guerra, principalmente para você ouvir, veja que ele falou assim, ouvireis. Ou seja, é uma informação que vai chegar. Agora, olhemos para a nossa realidade. Com o advento da internet, se tem alguma coisa acontecendo na China, acontecendo na Rússia, acontecendo nos Estados Unidos, seja em qual país, temos ou não temos a condição de termos o conhecimento de guerras ou rumores de guerra. Então, queridos, a palavra de Jesus, ela é tão atualizada que ela mostra a rapidez como isso aconteceria. Olha, é evidente que no século I e nos séculos posteriores já existiam aquele momento onde eles ficavam atentos sobre esses sinais. Mas hoje nós temos a revelação de que esses sinais estavam mostrando não tão somente no primeiro século, mas no decorrer da história. Como seria, como hoje nós temos o conhecimento de guerras e rumores de guerras, principalmente aquelas que acontecem longe de nós. Queridos, mas tem uma palavra aqui que eu acho totalmente interessante. Porque, como eu disse aqui na introdução desse estudo, eu disse que muitas pessoas elas se apegam, principalmente em Mateus 24, para dizer, olha, aconteceu guerra, rumor de guerra, é pai contra filho, filho contra pai, acontece isso, nação contra nação. Tá. E aí começa a especulação para poder dizer que já estamos às portas. De forma que isso já acontece há muito tempo. Isso não é de hoje que muitas pessoas falam que estamos à porta da volta do Senhor. Bom, eu não estou aqui para colocar algo duvidoso aos seus ouvidos. Mas o que eu quero que você preste atenção é que o que nós iremos aqui revelar nesse estudo é tão importante, mais importante até do que os sinais que estão se cumprindo dia após dia sobre todos os adventos para a volta de Cristo. Mas segura aí que nós temos muito a dizer ainda. A próxima coisa que nós iremos falar é sobre exatamente ter essa parte de se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Queridos, não é nenhuma novidade de tudo o que o mestre falou acontece e já aconteceu. Só que a grande verdade é que se você olhar entre uma palavrinha que ainda não tinha acontecido. Por exemplo, veja que ele fala que aconteceriam pestes. Pestes. E nessas aqui nós vemos que ele fala em vários lugares. Vários lugares. Guerra de reino contra reino é claro que vai existir em vários lugares. Fome é uma coisa que acontece
no planeta. Não tem como evitar. Muitas pessoas passam, infelizmente, por necessidade em todo o mundo. Mas, queridos, terremotos também existem em vários lugares. Agora, a peste. Peste é uma coisa que acontece mais local, é uma coisa que acontece mais de uma forma regional. Teve ali o ebola, teve ali, mas foi regional. Ficou ali naquela localidade, ficou ali naquela nação. E nós temos aí o advento que aconteceu há pouco tempo, que mobilizou uma nação inteira, mobilizou o mundo inteiro, que foi a pandemia. A pandemia, ela fez com que o acessório que é muito pouco utilizado fosse obrigatório em todos os lares, que é a máscara. Queridos, você tem noção do que aconteceu e de como nós tínhamos que manter, claro, com todo cuidado, com toda destreza, tínhamos que ficar em nossos lares, com todo cuidado, sempre mantendo a higiene e mantendo também a forma adequada de interagirmos, o mínimo possível. E veja que quando o mestre ele vai falar sobre ter guerra, rumor de guerra, tudo que você ouviu, mas ainda não é o fim, quando ele vai falar sobre essa parte de ter nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, ele vai dizer outra palavra muito chave, que com certeza as pessoas até ignoram ou até mesmo dão interpretações que a gente tem que ficar realmente com o ouvido alerta. Ele diz assim, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Queridos, é claro que veja que ele está falando uma palavra que por si só já nos mostra o que realmente é. Ela diz, são o princípio. Querido, se é o princípio, não é nem o meio e nem o fim. É o princípio. É o início, é o começo. Então nós já temos aí algo especial. Imagine num parto de uma mulher, quando ela começa a sentir o início das contrações. Ela está no início. Ela não está nem no meio e nem no fim. Ela está no início, está naquele momento ainda onde está sentindo o princípio. Veja aí que se nós formos olhar na sequência de Mateus 24, posteriormente ele já pula para o final, onde já tem a perseguição, onde já acontecem muitas coisas. Nós iremos falar de outros versículos que serão importantes para a nossa análise, mas eu gostaria que você ficasse alerta para que essas palavras sejam fixadas na sua mente. Não deixe passar nada. Querido, se tiver qualquer dúvida do que está sendo dito aqui, por gentileza, não deixe passar. Retorne o vídeo, pare naquele momento, analise o versículo junto comigo e veja o que eu estou falando. Posteriormente, olhe na sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos do 1 ao 3, que diz o seguinte, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Veja que conselho está sendo dado aqui em 2 Tessalonicenses. Aqui está dando uma orientação para que as pessoas não se perturbem, não se apavorem, não fiquem até ansiosos. E isso daqui não é um pedido, não é somente um conselho. A pessoa está clamando, está rogando para que eles venham aderir a esse conselho. Veja que ele diz assim, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem perturbais, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola,
como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Veja que palavra revelada. Veja que palavra revelada. Aqui ele está tentando evitar que as pessoas se apavorem e se prendam e fiquem ali totalmente cegas a quererem adivinhar quando Jesus está voltando. Por que eu disse aqui o que falta para Jesus voltar? Não é para que você viesse a clicar nesse vídeo, mas eu quero te mostrar o que de fato interessa. Eu quero te mostrar que há sinais evidentes de que a gente pode entender que realmente nós estamos rumo ao final. Mas, no entanto, há algo muito mais importante. Eu disse para vocês isso. E já começa por aqui. Veja que o primeiro conselho de Cristo era que pessoas enganariam. Muitas pessoas seriam enganadas. E aqui, veja que há um conselho para que as pessoas não se perturbem, quer seja por espírito, por palavra, por epístola, como se Cristo já estivesse próximo. Que conselho sábio! E ainda diz mais: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Queridos, a apostasia, ela só está no começo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui hoje. A apostasia só está no início. Porque muitas pessoas ainda precisam esfriar. Esfriar no amor, esfriar na fé. Isso vai acontecer, querido. Querido, se a palavra diz que a porta é estreita, a porta onde os justos irão passar é estreita. Porque não vai ser um grande volume de pessoas que vão passar por ela. O caminho não, o caminho da perdição é largo. É largo, mas veja, a porta é estreita. Para que isso aconteça, a apostasia vai acontecer de forma muito grande. Vai acontecer de forma em grande escala. Na Europa já está acontecendo demais. Nós estamos vendo quantas igrejas estão sendo fechadas. E no lugar delas, bares estão sendo abertos. Boates. Lugares de diversão. E agora, queridos? Nós temos aqui a América do Sul, onde houve um grande mover de Deus. Através do quê? Através de pessoas que foram incendiadas por Deus e que saíram da América do Norte, que saíram das suas localidades e vieram para cá, para poderem implantar, para poderem pregar o Evangelho. Mas necessário é que nós entendamos que tem que ter apostasia, tem que ter a manifestação do homem do pecado e tem que ter ali o filho da perdição. Queridos, não é o tema do nosso estudo, mas já logo digo aqui que esse é um dos versículos chaves que mostram que a grande tribulação ela não será surpresa, onde a igreja será arrebatada de forma surpresa, não. Não vai existir isso. A igreja estará aqui e passará por isso. Ela verá o homem do pecado, verá o filho da perdição. Mediante tudo isso, eu quero aqui dar mais um alerta para você, e esse alerta aqui já vale a sua inscrição, queridos. Já vale você se tornar um semeador da palavra de Deus conosco, frutificando. Já vale. Agora, veja que existem muitas pessoas, e eu já vi vídeo aqui de canal que realmente é grande, de canal que realmente tem relevância, tem até estudos bons, e eu vejo caindo em falar em Joel sobre o grande avivamento. E erra por dizer que vai ter um grande avivamento como um dos sinais para a volta de Cristo. Querido, a Bíblia não diz isso. Não diz isso. Se eu fosse fazer aqui uma hermenêutica sobre o que realmente diz, nós veremos que vai haver sim um grande avivamento. Mas esse avivamento vai ser específico da nação de Israel. Porque eles se converterão. Eles terão ciência de que o Messias é Cristo. Porque eles verão. Eles verão a Cristo. E se converterão dos seus caminhos. E acreditarão.
Esse é o grande avivamento que vai ocorrer. Mas vai ocorrer aonde, queridos? Já quando Cristo irá se manifestar. Quando ele já está se manifestando. Então, meus amados, eu quero dizer aqui que se a pessoa tem a esperança de que vai haver ainda um grande avivamento, que vai acontecer... Olha, eu não sei se a impressão é minha ou se é sua também, mas o que eu tenho visto, e eu já tenho mais de 20 anos de evangelho, queridos, mais de 20 anos. E eu digo para os irmãos que essa geração que nós estamos vendo agora, ela tem sido a geração mais frágil na palavra, mais frágil em relação a ter a disciplina cristã, em defender o Evangelho, em realmente se dedicar em ter um contato totalmente profundo e direto com o Mestre. Bom, dito isso, queridos, eu quero abrir os seus olhos pelo seguinte. Quando eu falei de tudo isso, toda essa parte sobre sinais como apostasia, a manifestação do filho da perdição, como também reino contra reino, nação contra nação, e ali fome, peste, terremoto, também todas as outras coisas que já sabemos de cor e salteado. Veja que se eu fosse pegar aqui vários versículos, dos quais fala, até Paulo mesmo fala que não deveriam ter eles, e ele faz uma epístola muito sábia, onde ele fala, perguntam para ele sobre quando seria a volta de Cristo, porque eles já estavam praticamente criticando a Paulo. Ué, cadê a volta de Cristo? Cadê? Quando vai acontecer? Todos estavam pressionando para saber uma data, um momento, como ia acontecer. E Paulo ele vai dizer que tem porquê, não tem necessidade de ficarem presos do quando e como. Eles tinham que estar totalmente prevenidos, porque a volta de Cristo seria como ladrão. E aqui, queridos, ladrão tem outro sentido que não tem nada a ver com tirar de surpresa. Tirar e arrebatar de forma... Não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, Paulo aqui está esclarecendo de que eles, na verdade, deveriam estar prevenidos, prontos, totalmente resguardados para este momento. E você vê que em 2 Tessalonicenses nós falamos aqui. Mais um versículo. E quando Cristo ele está dando o seu primeiro conselho, ele disse que ninguém, ele fala para você se guardar, acautelai-vos, se guarde, se proteja, se blinde, para que ninguém vos engane. Então, amados, o que eu quero dizer para você é, existem sim, eu poderia citar aqui muito mais e poderia fazer um estudo como muitos fazem, mas seria repetir o mesmo de todas as vezes. O que eu estou fazendo aqui é um alerta. É um alerta para você, que às vezes quer sim ter o conhecimento, quanto tempo falta, e tem o calendário que cruza com ele. Querido, esquece tudo isso. Porque tem uma forma de encontrar a Cristo e o dia do Senhor chegar para você, que é a morte. Uma vez que a pessoa morre neste mundo, o dia do Senhor chegou. Você não tem mais livre-arbítrio, você não tem mais o que fazer, você só tem que esperar, é aguardar. Então, meu querido, o que eu quero dizer para você, se você quer realmente ter vitória em relação a você chegar até o destino final, a você chegar até o ponto realmente ali, como Paulo fala, que ele chegou até o final naquela corrida, é você realmente se blindar para que ninguém te engane. É você não se preocupar com o tempo em que Cristo estará voltando, mas você está totalmente prevenido em relação ao que está acontecendo ao seu redor. Todos esses sinais, na verdade,
eles não são sinais que têm o objetivo somente de mostrar que Jesus está voltando, não. São sinais para que você se previna. São sinais para que você se realmente abra os seus olhos e fale, olha, eu estou vendo tudo acontecendo. Eu tenho que buscar a minha intimidade com o Mestre. Eu tenho que buscar a minha vida com o Senhor. Faça isso o quanto antes, se você ainda não faz. Se você se vê meio longe, se você se vê meio desconectado com o altar, restaure isso hoje. Não deixe para amanhã. Comece hoje, agora. E se previna, para que você não venha a se desviar, porque pessoas acabam dando um evangelho light, longe da essência do cristianismo. Não deixe que coisas venham a trazer para você aquilo que não convém. Que o Senhor abençoe a tua vida e lhe dê a paz em nome